Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14. Amém? Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. Que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Bom, Jesus, ele estava falando essa parábola, e essa parábola, ele nos ensina, né? Está nos mostrando 2 tipos de pessoa. Pessoa que é orgulhosa e a pessoa humilde, amém? Então, hoje em dia, o orgulho religioso ele está presente em nosso meio. Infelizmente, tem muitos cristãos que são orgulhosos. O orgulho religioso é o pior tipo de orgulho que existe, porque a pessoa passa a pensar que ela é santa, ela é perfeita diante dos outros, e ela acha que só os outros pecam. E ela não tem consciência de que ela também é uma pecadora. Então, e o outro, o publicano, ele reconhece que ele é pecador. Então, no nosso meio, nas igrejas hoje atualmente, existem esses 2 tipos de pessoas. Pessoas humildes que reconhecem que é pecador e que depende da misericórdia de Deus, que reconhece que precisa do perdão de Deus. E também tem aquelas pessoas, né, como esse fariseu, que despreza os outros porque acha que é santa. Tem pessoas, infelizmente, no nosso meio, que arrotam a santidade, mas na verdade são pessoas orgulhosas. Ela já está pecando, é o pecado do orgulho, e Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, nós temos que chegar diante de Deus de forma humilde, ser como esse publicano, não como esse fariseu. As pessoas hoje, nas igrejas, tem muitas pessoas, não estou generalizando, mas a gente se depara, né, com pessoas dentro da igreja que pensa que é melhor que todo mundo, porque dá o dízimo, porque vai em todos os cultos, porque faz caridade, como esse fariseu, né, estava falando, né, as qualidades dele, o que ele fazia, jejum 2 vezes na semana, mas não adianta nada fazer tudo isso e não ter um coração humilde, amém? Temos que ser humildes diante de Deus, temos que chegar diante de Deus reconhecendo que nós precisamos da misericórdia e do perdão dele, porque nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. Então, não devemos seguir o exemplo desse fariseu, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o versículo aqui, o último versículo fala, né, que porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, se nós desejamos ser exaltados por Deus, nós temos que nos humilhar diante dele, reconhecer que sem ele nós não somos nada, e também não desprezar as pessoas, porque ela comete um pecado
ela vive na prática de um determinado pecado? Porque também nós somos pecadores. Talvez a gente não comete o pecado que ela está cometendo, mas a gente comete outros pecados. Por exemplo, a gente não pode desprezar as prostitutas, as pessoas que bebem, consomem bebida alcoólica, os bêbados, os usuários de droga. Eles estão na prática do pecado, mas nós também somos pecadores. Nós, né, talvez a gente não bebe, não se prostitui, não fuma, não comete esses tipos de pecado, mas a gente pratica outros, por exemplo, mentira, fofoca, o orgulho religioso. O orgulho religioso é o pior pecado que existe, é um dos pecados que, infelizmente, muitos cristãos estão cometendo hoje em dia. Então, não seja um orgulhoso religioso, né? A religiosidade, ela faz a pessoa pensar que só ela vai para o céu e o resto do mundo vai para o inferno. Mas, na verdade, ela também é pecadora, ela também comete pecados. Então, começando pelo orgulho. O orgulho religioso é o pior pecado que tem, porque a pessoa começa a achar que só ela é perfeita e os outros não. Então, que cada um de nós possamos refletir se a gente está fazendo como fariseu ou como publicano. E nós temos que fazer como publicano, ser humilde, chegar diante de Deus com um coração humilde, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Amém? Temos que pedir perdão para Ele todo dia, porque nós pecamos todos os dias. Em várias áreas da nossa vida, a gente acaba pecando. Então, cuidado com o orgulho religioso. Não despreze as pessoas, principalmente pessoas que não vão na igreja. Não despreze essas pessoas, porque essas pessoas, elas estão na escuridão. Então, nós temos que tirar essas pessoas da escuridão ao invés de julgar essas pessoas. Não podemos julgar ninguém, amém? E cuidado com o orgulho religioso. Se aproxime de Deus de forma humilde. Temos que ser humildes diante de Deus, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar essa manhã, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor possa dar uma sexta-feira abençoada para cada um de nós. Abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.